A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estaremos com mais uma leitura diária. E hoje estaremos lendo o livro de Juízes no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12. Capítulo 10. Tolá e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Purva, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitava em Sarmim, na montanha de Efraim, e julgou a Israel, filho, 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Sarmim. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos, e tinha 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a qual chamaram Avote Jair, até ao dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. A servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tomaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos bailins e às Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filhos, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estava da além do Jordão, da terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e sirvamos aos bailins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos moanitas, que vos oprimia quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vos me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolherdes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesse dia, e tirar os deuses alheios do meio de si, e servir ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Jefitá livra os israelitas. Então era Jefitá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefitá.
Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saía com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levantar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até ao Jordão, toma, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Candes. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojaram-se da além de Amon. Porém não entraram nos limites dos Moabitas, porque Amon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Sion não se fiou de Israel, para este passar nos seus limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Amon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapassou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu.
Não possuirias tu aquele que, como os teus, quemos teu Deus, desapossar-te de diante de ti? Assim possuiremos nós todos, quanto o Senhor nosso Deus desaposar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, que pelejou alguma vez contra eles? E enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e Aroé, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Armon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté, que lhes enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Então, e Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que é saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Atroé até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel Queriarmim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tomarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da sua boca, pois o Senhor te vingou dos filhos de teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faça-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel ia de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Capítulo 12 do livro de Juízes. Jefté e os gileaditas pelejam contra os efraimitas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a conhecer contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefté e todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim,
porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, lhe dizia: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe dizia-lhe, dizem, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegava dele e o degolava nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité e o Gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade dos Gileaditas. Esbizan, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ebizan de Belém, e tinha este 3 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ebizan e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Jailom, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iliel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgava sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Eliel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte do Amalequita. Amém, meus amados irmãos? Então finalizamos em mais alguns capítulos do livro de Juízes, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo para que ele possa também ouvir a palavra de Deus.